Oi, boa tarde. Meu nome é Letícia Navaki. Meu é Maria Eduarda. O nosso trabalho tem o tema de distúrbios endócrinos. E para a gente explicar sobre esses distúrbios, a gente vai explicar um pouquinho sobre o sistema endócrino. Bom, esse sistema tem a função de regular diversas funções corpóreas, e ele faz isso através de algumas substâncias chamadas de hormônios. Esses agirão de forma específica em células-alvo, fazendo com que essas células se direcionem em cada situação, como se os hormônios fossem um certo tipo de mensageiro. A função dos hormônios. Eles têm a função de regular o equilíbrio energético do nosso corpo, promover crescimento e desenvolvimento, têm a função de regular a composição química do meio interno do corpo e regular processos relacionados à reprodução. Agora, as principais glândulas endócrinas, conhecidas como glândula pineal, que está localizada no diencéfalo, que regula condições físicas e ciclos vitais, como, por exemplo, sono e sexualidade, até mesmo emoções. O hipotálamo, que também está localizado no diencéfalo, abaixo do tálamo e acima da hipófise, é responsável pela homeostase. Agora tem a tireoide, que está localizada abaixo do pomo de Adão, que é aquele famoso gogó, responsável pela produção de dois hormônios muito importantes, conhecidos como T3 e T4. O timo, que está localizado no tórax, entre os pulmões, participando da defesa imunológica do organismo. Temos também o pâncreas, que está localizado no abdômen, produzindo insulina e glucagon, que controlam a glicose no sangue. Temos também as glândulas suprarrenais, acima dos rins, produzindo hormônios, os ovários, que ficam um de cada lado do útero, fazendo a síntese de hormônios sexuais, e os testículos, que estão no sacro escrotal, produzindo testosterona e esperma. Sobre os distúrbios endócrinos, eles são condições que afetam o sistema endócrino, constituído de glândulas que fazem a produção dos hormônios. Esses são muito importantes para a função dos tecidos corporais. Quando um distúrbio é desenvolvido, os hormônios não são usados como eles deveriam ser. E uma das formas de tratar esses distúrbios é fazendo a remoção das glândulas envolvidas. Tais distúrbios geralmente são desencadeados no organismo caso a pessoa tenha muita ou pouca quantidade de certo hormônio, ou também pela seguinte situação: o corpo produz um hormônio de certa forma anormal, ou porque o órgão ou tecido que precisa desse hormônio não pode secretá-lo. Como se o órgão ou tecido fosse uma fechadura e o hormônio, que é o mensageiro, fosse a chave, sendo a chave correta para uma fechadura errada. Agora vamos citar quatro distúrbios endócrinos que nós escolhemos como os principais, e eles são diabetes, tireoide, glândulas adrenais e corticoterapia. Vou falar um pouquinho sobre a diabetes agora. Como no próprio slide já foi dito, a diabetes é a dificuldade que o organismo tem em controlar os níveis de açúcar no sangue. Dizemos que a diabetes é um grupo de doenças porque existe mais de um tipo de diabetes, apresentando causas diferentes e mecanismos distintos para a desregulação da glicemia. Habitualmente, a diabetes surge por falta da produção de insulina e por uma incapacidade das células de reconhecerem a presença da mesma. Ou seja, existe a insulina, mas ela não consegue colocar a glicose para dentro das células. Há casos ainda que a paciente ou o paciente apresenta os dois problemas. Além da pouca produção de insulina, ela ainda funciona mal. O resultado final dessa redução da produção de insulina ou do seu mau funcionamento é o acúmulo de glicose no sangue. O paciente se alimenta, recebe uma carga de glicose no sangue, mas a célula não consegue captá-la, mantendo a glicemia elevada constantemente. Agora, outra disfunção vai ser a tireoide. O que é a glândula tireoide? A glândula tireoide está localizada no pescoço, abaixo da laringe, das cordas vocais. Ela produz dois hormônios, triodotironina, que é a T3, que a gente citou lá em cima, e a tiroxina, que também já foi citada, que é conhecida como T4, que regulam o seu metabolismo. É a maneira como seu corpo armazena energia. A função da tireoide é controlada pela glândula hipófise. A hipófise produz o hormônio estimulador da tireoide, TSH, que induz a tireoide a produzir os outros dois hormônios, o T3 e o T4. Agora, a doença mais comum no meio da tireoide é o hipotireoidismo.
O que é o hipotireoidismo? Significa que você tem muito pouco hormônio tireoidiano. Como eu já disse, é a doença mais comum da tireoide. Ocorre mais frequentemente em mulheres e pessoas com mais de 60 anos de idade e tende a se repetir entre membros da família, podendo ser uma doença genética. Os sintomas do hipotireoidismo podem incluir cansaço, lentidão, depressão mental, sensação de frio, pequeno ganho de peso, cabelos secos, constipação e irregularidades menstruais. Agora a gente vai falar para outra doença da tireoide, que é o hipertireoidismo. O hipertireoidismo é mais comum em mulheres entre as idades de 20 a 40 anos, mas os homens também podem ter essa condição. O que é esse hipertireoidismo? É uma condição na qual a glândula tireoide é hiperativa, e produz excesso de hormônios tireoidianos. Se não tratado, o hipertireoidismo pode levar a outros problemas de saúde, alguns bem graves, como, por exemplo, batimentos cardíacos acelerados e irregulares, insuficiência cardíaca congestiva e osteoporose também. Sinais e sintomas do hipertireoidismo são sensação de calor, aumento de transpiração, fraqueza muscular, mãos trêmulas, batimentos cardíacos acelerados, cansaço e fadiga, perda de peso, diarreia e evacuações frequentes, irritabilidade e ansiedade, problemas dos olhos, tais como irritação ou desconforto, irregularidades menstruais e infertilidade. Agora, alguns tratamentos para o hipotireoidismo e para o hipertireoidismo. Para o hipotireoidismo, a gente colocou a reposição com a versão sintética do hormônio T4, que é um medicamento, e um tratamento contínuo. E para o hipertireoidismo, medicamentos antitireoidianos, iodo radioativo, cirurgia e beta-bloqueadores. Agora eu vou falar sobre as glândulas adrenais. O nosso corpo ele possui duas glândulas adrenais. Cada uma delas possui cerca de 5 centímetros de diâmetro, sendo dividida em duas partes principais. Uma camada externa, que é conhecida como córtex, e uma parte central. Ela é chamada de medula. Cada uma é próxima à parte superior de cada rim. Elas são glândulas endócrinas que secretam hormônios na corrente sanguínea. As glândulas adrenais são formadas por duas partes: pela medula adrenal, que produz dois hormônios principais, a adrenalina, epinefrina, e a noradrenalina. Esses dois hormônios são quimicamente semelhantes. A adrenalina produz taquicardia, aumento da pressão arterial e maior estabilidade do sistema nervoso. Essas alterações metabólicas permitem que o organismo dê uma resposta rápida a uma situação de emergência. Já a noradrenalina, ela é liberada em doses mais ou menos constantes pela medula, independentemente da liberação de adrenalina. A sua principal função é manter a pressão sanguínea em níveis normais. O córtex produz hormônios esteroides, isto é, derivados do colesterol e conhecidos genericamente como corticosteroides. Os principais são os glicocorticoides e os mineralocorticoides. Os glicocorticoides atuam na produção de glicose, a partir de proteínas e gorduras. Esse processo aumenta a quantidade de glicose disponível para ser usada como combustível em caso de resposta a uma situação de estresse. O principal glicocorticoide é o cortisol. Os mineralocorticoides, sobretudo a aldosterona, controlam a pressão arterial e os níveis de sais e potássios no organismo. Ele é dividido em 3 zonas de produção de hormônio. A zona glomerulosa, que libera a aldosterona, ela regula o balanço entre o sódio e o potássio. A zona fasciculada sintetiza o cortisol, o hormônio corticosteroide envolvido na resposta ao estresse e que regula o metabolismo da glicose e da gordura. Na zona reticulada, ela excreta hormônios sexuais, em especial a testosterona. Ele estimula a produção de uma pequena quantidade de hormônios esteroides sexuais masculinos. As glândulas adrenais são parcialmente controladas pelo cérebro. O hipotálamo, que é uma pequena área do cérebro envolvida na regulação hormonal. Ele produz o hormônio liberador de corticotrofina e a vasopressina. Quando o corpo está estressado devido a uma doença ou outras causas, os níveis de corticosteroides aumentam drasticamente. Agora eu vou falar sobre os distúrbios da glândula adrenal. Elas podem estar relacionadas a uma secreção hormonal excessiva ou insuficiente. Quando uma quantidade insuficiente de hormônio é secretada, a disfunção pode estar relacionada à própria glândula adrenal,
ou pode ser recorrente de um problema em outra parte do corpo, como a hipófise e o hipotálamo. Entre as doenças associadas a distúrbios na produção de hormônio na glândula suprarrenal estão as doenças de Edson, a síndrome de Cushing e o feocromocitoma. A doença de Edson, que também é conhecida como insuficiência suprarrenal crônica ou como hipocortisolismo, é uma rara doença endocrinológica. Ela progride lentamente e os sintomas podem ser discretos ou ausentes, até que ocorra uma situação de estresse. Esses sintomas mais comuns são fadiga crônica, fraqueza muscular, perda de apetite, perda de peso, náuseas e vômitos, diarreia, hipotensão e algumas áreas de hiperpigmentação, que é o escurecimento da pele, irritabilidade, depressão e hipoglicemia, que é mais frequente em crianças. A síndrome de Cushing é uma doença endócrina, causada por níveis elevados de cortisol no sangue. Os principais sintomas são um aumento de peso, e a gordura se deposita no tronco e no pescoço. Ocorre também afilamento dos braços e das pernas, com a diminuição da musculatura e, consequentemente, vem a fraqueza muscular. A pele vai se tornando fina e frágil, fazendo com que surjam hematomas, sem que o paciente note que bateu o local. Sintomas gerais como fraqueza, cansaço e nervosismo também pode ocorrer. Feocromocitomas são tumores. Eles geralmente são benignos, são formados por células produtoras de catecolaminas. Eles costumam se originar na medula da suprarrenal, mas também podem se localizar nos gânglios ao lado da coluna vertebral. O quadro clínico mais típico são as chamadas crises adrenérgicas, que são episódios de palpitação, elevação da pressão arterial, dor de cabeça e também a sudorese. Agora eu vou comentar sobre a corticoterapia. Os corticoides são muito utilizados atualmente em razão da sua ótima capacidade anti-inflamatória e imunodepressora. Mas o uso desse medicamento inibe o eixo hipotálamo-hipófise adrenal, levando à imunodepressão. A imunodepressão é uma baixa na produção do cortisol endógeno, que está associada à interrupção repentina da administração dos corticoides em usuários crônicos desse medicamento. Tem como consequência a incapacidade das adrenais na produção de seus hormônios em quantidade suficiente. A terapia com corticoides se faz necessária para o tratamento das disfunções da glândula adrenal. Na odontologia, os corticoides são indicados, geralmente no controle de processos inflamatórios agudos, como traumas pós-cirúrgicos, ulcerações bucais autoimunes, entre outros. Porém, o uso rotineiro de corticosteroides deprime a produção natural de cortisol pelas adrenais. Não se sabe com precisão como deve ser a frequência de uso, e após quanto tempo a supressão da glândula é instalada e qual o tempo necessário para que a glândula retorne à sua produção normal, após a interrupção da corticoterapia. O uso da corticoterapia deve ser reduzido ao máximo em dosagem e tempo, mas caso haja necessidade de uso prolongado, recomenda-se alternar os dias de uso. Se a terapia puder ser suspensa, a redução da dosagem tem que ser realizada lentamente. Apesar de sua aumentada utilização na área odontológica, ressalta-se que os corticoides possuem contraindicação absoluta nos casos de portadores de doenças fúngicas sistêmicas, portadores de herpes simples ocular, pacientes com histórico de doenças psicóticas, utilização intraarticular, portadores de tuberculose ativa ou com histórico dessa doença. Em alguns casos, também, a contraindicação é relativa, como em gestantes, diabéticos, cardiopatas, hipertensos, pacientes imunodeprimidos, portadores de úlceras pépticas, entre outros, sendo o uso nesses pacientes realizado com muita precaução e após ser avaliada a relação de risco-benefício do emprego desses medicamentos. Deve-se ter uma atenção especial com os pacientes que realizam uso prolongado dos corticosteroides em alta dosagem, pois pode acarretar efeitos colaterais, como distúrbios eletrolíticos, hipertensão, hiperglicemia, glicosúria, aumento da suscetibilidade à infecção, parada do crescimento e síndrome de Cushing. Nesses casos, deve-se reduzir a dosagem de corticoide. Esses são fatos que demonstram a importância de cirurgiões dentistas se informarem quanto aos efeitos adversos da droga, para o planejamento dos cuidados necessários seguros. Bom, esse foi o nosso trabalho, gente. Obrigada pela atenção de todos. Gente, obrigada pelo trabalho e... só para agradecer mesmo pela atenção, gente. Um beijo, viu?